favor. Livro de Eclesiastes. Hoje nós vamos começar, nesse primeiro culto do ano, vamos começar uma nova série. E eu tenho certeza absoluta que vai mexer com a sua forma de ver o mundo, com a sua forma de pensar e de agir nesse mundo. Eclesiastes, capítulo 1. À medida que você for encontrando, fique de pé em reverência à palavra. Nós vamos tratar hoje do versículo 1 até o versículo 11. Mas eu vou ler aqui apenas os 2 primeiros versículos e peço que os irmãos fiquem com suas Bíblias abertas ou ligadas depois. Todos encontraram? Amém. As palavras do Mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o Mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. Senhor meu Deus, nos ajuda, Pai querido, para que possamos entender as Tuas palavras, não apenas nessa noite, mas durante as próximas semanas, os próximos meses, ó Deus, em que vamos mergulhar neste livro. Que Teu Santo Espírito nos dê a iluminação necessária, para que possamos não apenas entender estas palavras do Mestre, ó Deus, mas que possamos pôr em prática em nossas vidas, e que possamos ver a vida de fato como ela é, Senhor, e que aprendamos a cada dia a depender mais de Ti, Pai amado. Esse é o nosso pedido, Senhor, e o nosso agradecimento, em o nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Primeiro domingo de 2024, e Deus tinha colocado no meu coração o desejo de trazer a exposição desse livro de Eclesiastes. E eu passei o mês de dezembro orando, pedindo ao Senhor, meu Senhor, vou começar com esse livro mesmo, esse ano novo. E último dia do ano, meus irmãos, e Deus me deu essa confirmação. Eu disse, é esse livro mesmo, meu filho, que você vai pregar. É esse livro que você vai expor. Por isso, a minha recomendação para você é que você faça a leitura desse livro de Eclesiastes. Inclusive, eu esqueci de falar isso nos avisos. Você já leu a Bíblia toda? Não leu ainda? Todos os dias eu vou colocar lá no grupo da igreja, do WhatsApp, 3 capítulozinhos. Eu vou dizer os capítulos para que você, finalzinho do ano, junto comigo, você possa dizer, pastor, concluímos a leitura da Bíblia, de capa a capa. Fique de olho no grupo da igreja. Você que não tem muito costume, dá uma olhadinha lá. E todos os dias eu vou dizer lá os capítulos, para que você possa fazer a leitura junto comigo. Mas também não deixe de meditar nesse livro de Eclesiastes, porque você vai ver que há muitos ensinamentos preciosos para a sua vida. Então, meus irmãos, o livro de Eclesiastes, desde os tempos antigos, que o autor desse livro é conhecido, Salomão. Por que nós podemos dizer que é Salomão? Porque se você fizer a leitura desse livro, você vai entender. Os primeiros 2 capítulos vão deixar muito claros que de fato nós estamos falando de Salomão, o filho de Davi. E meus irmãos, Salomão não escreveu apenas esse livro de Eclesiastes. Salomão também escreveu muitos dos capítulos de Provérbios, do livro de Provérbios. Foi Salomão também que escreveu o livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos. E foi Salomão também que escreveu o Salmo 72 e o Salmo que nós lemos na abertura deste culto, o Salmo 127. Salomão é o autor desses livros, e meus irmãos, sabemos que ele é o filho de Davi, aquele que sucedeu Davi no trono de Israel, o terceiro dos grandes reis de Israel. O primeiro foi Saul,
o segundo foi Davi, seu pai, e o terceiro foi Salomão. E ele reinou em Jerusalém, era a capital. O reino de Salomão foi um reino muito próspero, a tal ponto, Danilo, de os autores bíblicos dizerem que tinha mais prata do que pedra no chão. Esse é um lugar rico. Era mais fácil você chutar um pedaço de prata do que uma pedra, um cheixo. Tamanha era a riqueza de Israel durante o reinado de Salomão. Um homem muito próspero, um homem muito sábio. Diz a Bíblia também que Salomão foi o homem mais sábio de todo o Oriente Antigo. O homem mais sábio. E sabe quem concedeu essa sabedoria a Salomão? O último capítulo, capítulo 12, versículo 11, vai dizer que foi o único pastor, o supremo pastor, o próprio Deus, que concedeu essa sabedoria a Salomão. Quando estava prestes a assumir, no começo ali do reinado de Israel, Deus perguntou para Salomão o que é que ele queria. E Salomão disse: Senhor, eu preciso de sabedoria, já que ele era muito jovem ainda. Eu preciso de sabedoria para governar o teu povo com retidão, com justiça, mas com amor também. E Deus disse: porque você não me pediu outras coisas, você me pediu sabedoria, eu te darei muita sabedoria. E é interessante, meus irmãos, que quando nós observamos aí essa palavrinha mestre, versículo 1, palavras do mestre. Talvez na sua Bíblia tenha uma outra palavra aí. Alguém tem uma outra palavra aí que não seja mestre? Talvez esteja na sua Bíblia aí o nome pregador. Alguém tem essa versão aí? Pregador, né? Na versão, na Bíblia Almeida, você vai encontrar essa palavra pregador. Por que essa diferença? Pastor, pregador, mestre, são só palavras, são só traduções. Mas o que importa para você e para mim nessa noite é que esse livro de Eclesiastes, meus irmãos, representa aqui, está contido nesse livro, um resumo das palavras de sabedoria de Salomão. Talvez os teólogos, os historiadores acreditam que Salomão já escreveu esse livro de Eclesiastes já ali com 2/3 da sua vida já vividas. Já era um homem maduro, Salomão. E as pessoas podem pensar, quando leem esse livro, será que Salomão escreveu isso aqui porque era um homem frustrado na vida? Porque era um homem amargo? Porque era um homem sem alegria? Absolutamente, meus irmãos. Quando Salomão escreve esse livro, Vitor, Diego, Thomas, ele está trazendo aqui um resumo de tudo aquilo que ele viveu em sua vida. Salomão experimentou de tudo, meus irmãos, e tudo do muito melhor. As melhores bebidas, as melhores comidas, as melhores roupas, as melhores moradias, os melhores lençóis, os melhores perfumes, as melhores joias, os melhores animais. E depois de experimentar tudo, Salomão vai dizer para você e para mim qual é o resumo de tudo isso que ele experimentou e que ele viveu em sua vida. Esse é o rei Salomão. Mas afinal de contas, meus irmãos, qual é o grande ensinamento então que Salomão vai deixar para você e para mim nesse livro? Observe o versículo 2. Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade. Nada faz o quê? Nada faz sentido. Daniel, dá um pulinho lá para o capítulo 12, versículo 8. E veja como é que Salomão encerra esse livro,
que ele mesmo escreveu. Ou cinco. Pode ler. Tudo sem sentido, diz o mestre. Nada faz sentido, nada faz sentido. Esse é o resumo desse livro, meus irmãos. Nada faz sentido. Nada tem sentido. Absolutamente nada nessa vida faz sentido. Uma lição que nós precisamos aprender aqui é que tudo isso que Salomão está escrevendo, isso se aplica para uma pessoa, qualquer pessoa que vive a sua vida sem Deus e totalmente distante de Deus. Você quer saber como é a vida de uma pessoa que vive sem Deus? Inútil. Totalmente inútil. Nada faz sentido. Esse é o grande resumo desse livro, meus irmãos. E por curiosidade, quando você começar a ler esse livro, todos os 12 capítulos desse livro, se você tem o costume de anotar no caderninho, vai lá anotando, vai fazendo aqueles quadradinhos, para ver quantas vezes você vai encontrar essa expressão. Que grande inutilidade. Talvez para quem tem a Bíblia Almeida vai dizer, vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Anote no caderninho, ou grife na sua Bíblia, se você preferir, e veja quantas vezes Salomão vai dizer isso. Que grande inutilidade. Nada faz sentido. Quando nós nos deparamos com um texto como esse, meus irmãos, talvez possa dar uma bugada na nossa cabeça. Pastor, como é que uma vida não faz sentido? Uma vida sem Deus, de fato, meus irmãos, não faz sentido nenhum. Tanto trabalho no dia a dia, tanto esforço, junta dinheiro, junta bens, junta imóveis, e compra carro, e troca carro, e compra roupa, vende roupa, e mora no bairro, muda para outro, vai para uma casa, sai para um apartamento, busca se tornar uma pessoa famosa, busca ser o melhor que você pode ser, acumula diplomas acadêmicos dentro da sua gaveta, tenta ser a pessoa mais influente das redes sociais. E sabe o que é que Salomão está dizendo? Que grande inutilidade. Nada faz sentido. Nada. Estamos correndo, meus irmãos, literalmente atrás do vento. Estamos correndo atrás do vento. Tem pessoas que têm perdido toda a sua vida buscando coisas e se esquecendo de pessoas. Tem pessoas que têm como a sua barriga o seu grande rei. Tem pessoas que têm no seu bolso o seu ídolo e se esquecem de Deus. Que grande inutilidade, está dizendo o mestre para você nessa noite. Se você tem vivido a sua vida desse jeito, escute as palavras do mestre Salomão. Isso tudo é uma grande inutilidade. Não faz sentido. Gastar a sua vida desse jeito não faz sentido. Não faz sentido, meus irmãos. E essa é uma palavra que precisa ser dita, sabe por quê? Porque tem pessoas que têm corrido atrás de tudo isso que eu estou dizendo a vocês agora. E sabe o que é que tem gerado na cabeça das pessoas? Ansiedade e depressão. Há quem diga que ansiedade é excesso de futuro e depressão é excesso de passado. E tem pessoas que se preocupam tanto com amanhã, ou não se desapegam do ontem, que vivem ou ansiosas ou depressivas, ou os dois ao mesmo tempo. E essas pessoas vão para psicólogos, vão para psiquiatras,
Quando muitas vezes você poderia resolver esse seu problema no gabinete pastoral. Mas você prefere aquele profissional de jaleco branco, achando que ele tem a solução para os seus problemas, quando na verdade é a Bíblia Sagrada que tem a solução para os seus problemas. Mas você prefere gastar o seu dinheiro pagando uma pessoa que vai dizer que o problema é do mundo, só você que está certo. Porque, via de regra, é isso que os psicólogos vão dizer. O problema é do mundo e só você que está certo. Aí você não quer ir para um gabinete pastoral? Porque eu vou dizer, sabe por quê? Porque os problemas desse mundo são consequências do pecado, meus irmãos. Se temos doenças no mundo é porque o pecado entrou primeiro. Se temos corrupção, violência, inimizades, brigas, mentiras, falsidades, é porque o pecado entrou primeiro. Eu não posso dizer que a culpa é do mundo e que só eu sou inocente. E aí quando eu cheguei no gabinete pastoral, eu vou dizer, olha, primeiro, se arrependa dos seus pecados, corrija a sua vida e procure viver bem com as outras pessoas. Meus irmãos, se você fizesse gabinetes pastorais com o seu pastor, eu garanto a você que pelo menos uns 50% a 60% dessas suas dúvidas que rondam, que permeiam o seu coração e a sua mente seriam solucionadas. Mas parece que mais vale aquele profissional do jaleco branco, porque talvez depois ele vá receitar aquele remedinho tarja preta, que vai fazer você dormir e apagar geral e esquecer de tudo. Quando muitas vezes você precisa encarar de frente os seus problemas e não deixar esses problemas alheios correndo de lado. Ou então você começa, pais e mães aqui, vocês começam a criar os seus filhos dentro de uma redoma de vidro. E aí eu vou pegar no pé dos pais, principalmente dos pais de crianças pequenas aqui. Não adianta, meus irmãos, meus queridos pais, minhas queridas mães aqui, os avós também, não adianta você querer criar seus filhos, seus netos em redomas de vidro, porque isso é um mundo virtual, mentiroso, ilusório. Dizer para o seu filho que aquele presentinho do final do ano foi Papai Noel que comprou, quando você, pai, você, mãe, derramou suor, trabalhou o ano todinho, e chega no fim do ano, tem um presentinho lá, quem foi que te deu? Papai Noel. E você que se arrebentou de trabalhar. É brincadeira, né? Você se arrebenta de trabalhar para realizar um desejo do seu filho, e quem leva o crédito é Papai Noel, que nem existe. Ou então você arranca aquele primeiro dentinho de leite do seu filho e diz para ele, olha, eu vou colocar embaixo do travesseiro para a fadinha do dente trocar esse dentinho por uma moeda. E você está colocando na cabeça dos seus filhos, dos seus netos, que existe fada. Existe fada, gente? E por que os pais dizem isso? Inventam uma mentira para os filhos, uma ilusão para os filhos. Aí coloca os filhos assistindo desenhos de Walt Disney, ou quando os filhos vão crescendo um pouquinho, aqueles desenhos, aqueles desenhos animados, aqueles filmezinhos bacaninhas de criança, e criam o filho numa realidade mentirosa, dizendo para a menina que o príncipe vai vir no cavalo branco, se não chegar, chega no jumento. Ou dizendo para a menina que ela vai usar um sapatinho de cristal, ele vai quebrar, vai cortar o pé, não. Ou dizendo para o menino que ele nunca vai se machucar, que ele pode brincar, correr, que ele se bater a cabeça não vai ter problema. Tem, gente. Crie os seus filhos numa realidade honesta. Crie os seus filhos no mundo de verdade. Aí olha só o problema. A família está com aperto financeiro, mas você está dizendo para o seu filho que está tudo bem. Mas não está tudo bem. Tem problemas na família. Está faltando dinheiro, está curto.
E o filho fica achando que pode pedir tudo, comprar tudo, quer tudo, no passeio, quer comer de tudo. E às vezes você se endivida sem poder pagar. Ou então, você vai dizer, pai, mãe, meu filho nunca vai, minha filha nunca vai escutar um não. Aí você não diz não, mas os professores vão ter que dizer. Você diz não, mas o patrão do seu filho daqui a pouco vai dizer. Você diz não agora, aliás, você não diz não, mas daqui a pouco vai chegar lá um conselheiro tutelar na sua porta. Seu filho está provocando bagunça e ele não aceita o não dos superiores. Aí casos que aconteceram aqui em João Pessoa, meus irmãos, porque uma mãe disse não para uma filha de 9 anos, que ela não poderia mexer no telefone. Sabe o que a menina fez? Se jogou do apartamento, porque não aguentou escutar um não da sua mãe. Uma criança, uma menina acho que de uns 10 anos, porque os seus avós disseram não, a menina colocou fogo no apartamento. Olha só. E aí daqui a pouco você não acostuma o seu filho com não. Aí quando uma moça for dizer não para o seu filho, sabe o que ele vai fazer? Olha, se não for minha, não vai ser demais? E vai lá e mata a menina. Ou vice-versa. Porque você não disse não, pai e mãe, para os seus filhos quando eles eram pequenos. Você criou seus filhos numa redoma de vidro e isso vai custar caro para você no futuro. E Deus vai cobrar isso de você. E você vai ter problemas gigantes com seus filhos. Porque se você não disciplinar eles agora, o mundo vai discipliná-los. E o mundo é perverso, meus irmãos. O mundo é cruel. E se você não cumprir com a sua responsabilidade, o mundo vai fazer isso, viu? O mundo vai fazer isso. Crie seus filhos numa bolha, não. Crie seus filhos numa redoma de vidro, não. Mostre para eles que essa é uma vida real. Aliás, essa palavra inutilidade, a palavra hebraica que o autor utiliza aqui, a palavra revel, ou revel, significa algo vazio, algo oco, ou, Vitor, um vapor, uma fumaça, que está aqui agora, mas depois não está mais. Essa é a vida daqueles que vivem longe de Deus. É um sopro, é isso aqui, ó. Do jeito que vem, vai. Há uns dias atrás, irmã Cleide estava boa aqui na igreja, culto de Natal. Uma semana depois, a falta de ar da pílula, e ela mandou uma mensagem. Chega, eu percebi que ela estava com dificuldade de falar. Eu liguei para Daniel e disse: meu irmão, corra para a clínica com a sua esposa. E estava lá orando e pedindo: Senhor, restaura a saúde dela. Louvado seja Deus que restaurou, restituiu a saúde dela. Mas tem muitas pessoas, meus irmãos, que estão em leitos de hospitais nesse momento e não vão ter a oportunidade de se arrepender de seus pecados e de entregar a sua vida a Cristo. Sabe por quê? Porque a vida passa assim, rápido demais. E você precisa viver a vida real, a vida como ela é. Agora, como é que Salomão chegou num pensamento como esse, meus irmãos? Como é que Salomão chega na ideia de que tudo é uma grande inutilidade e que nada faz sentido? Nada faz sentido. Salomão vai se utilizar de duas situações aqui nessa introdução desse livro. Primeiro, na experiência. Segundo, na história. Em primeiro lugar, Salomão se utiliza aqui da experiência dos homens, da sua própria experiência. E veja aí, Daniel, a pergunta que Salomão faz no versículo 3. O que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? Eita, pílula.
O que é que o homem ganha com todo o seu trabalho? O que é que o homem ganha com todo o seu esforço debaixo do sol? Essa expressão debaixo do sol, se você quiser anotar quando estiver lendo esses capítulos também, é um texto muito característico, uma fala muito característica de Salomão. E quando você lê essa expressão debaixo do sol, entenda, nessa vida aqui, nesse mundo real, não é o mundo de Hollywood, é o mundo que nós vivemos, sem conto de fadas, a vida nua e crua, do jeito que ela é. De que vale todo o trabalho de um homem, de todo o seu esforço nessa vida? Alguém já se fez essa pergunta aqui? Porque se ninguém nunca fez essa pergunta, talvez ainda não tenha vivido o suficiente para entender o peso que tem essa pergunta. Jovens, talvez vocês nunca tenham se perguntado: de que vale todo o meu esforço, todo o meu trabalho? É porque vocês estão no começo de carreira ainda. Vocês estão no começo de uma caminhada, de uma longa vida que, em nome de Jesus, Deus há de conceder a vocês. Mas aqueles que já passaram dos 30, 35, em algum momento já se fizeram essa pergunta: de que tem valido todo o meu trabalho, todo o meu esforço? Para ficar mais claro, eu vou dar um exemplo. Chefes de família, você trabalha o mês todinho, e quando você recebe o seu salário no 5º dia útil do mês, aí no 6º dia você vai lá e paga o aluguel. E assim que você termina de pagar, o que é que acontece? Já está devendo de novo. Você recebeu o seu salário, pagou todas as suas contas. Quando você terminou de pagar a última conta, você já está pensando: no mês que vem tem tudo de novo. Ou não é desse jeito? Irmãs, você acordou mais cedo, preparou o café da manhã para o seu marido, para os filhos, para os netos. Aí você sujou um monte de panelas, pratos, xícaras, pires, talheres. Aí todo mundo come. Aí todo mundo sai para trabalhar. Talvez você fique em casa, talvez você saia também. Aí quando você chega na hora do almoço, como é que a pia vai estar? Aquele jeito, tudo misturado. Aí você vai lá, lava tudo de novo. Aí nas carreiras, prepara o almoço para aquele batalhão e mais aqueles que chegam sem você esperar. Aí todo mundo come. Quando termina o almoço, como é que está a pia? De novo. Aí você vai lá e lava tudo de novo. Chega o lanche, aí chega o neto. Irmã Adelaide, vó, estou com fome. Vai lá sujar mais uma coisinha. E quando chega na janta, tudo de novo. Você vai sujar um monte de panelas, você vai sujar os pratos, as xícaras, os pinos, os talheres, vai sujar a mesa, vai sujar o fogão, vai sujar a pia. E como é que vai estar a pia depois? Mesmo jeito. De que vale todo o trabalho de um homem e de uma mulher? De que vale todo esse esforço, se depois você vai ter que fazer tudo de novo, do mesmo jeitinho? Aí você pega um pai e uma mãe que estão educando os seus filhos pequenos. Faça isso não. O que é que o menino faz? Aquilo que você disse que não era para fazer. E você ensina 1, 2, 10, 100, 1000 vezes. E ele vai continuar fazendo aquilo errado. E você vai lá e ensina. E você vai lá e corrige. E você vai lá e educa. E parece que aquela coisa não entra na cabeça dos filhos. Agora pense também na situação do pastor. Eu me coloquei nessa situação. O pastor aconselha as suas ovelhas. O pastor instrui as suas ovelhas. Diz o caminho correto para seguir. Puxa do caminho errado quando está trilhando. Mas basta o pastor fechar os olhos. Olha assim, ó. O que é que as ovelhas fazem? Tudo errado de novo. Não todas, mas algumas.
Aí o pastor passa a semana preparando mensagens, ligando para os membros da igreja, aconselhando, às vezes por telefone, às vezes presencialmente, instruindo de algum jeito. E quando a pessoa pensa que não, a ovelhinha está fazendo tudo errado de novo. E o pastor fica, meu Deus, mas não foi isso que eu ensinei, não. Não foi desse jeito que eu disse, não. E a pessoa faz tudo errado de novo. Erra em cima da mesma coisa. Faz a mesma coisa errada que fazia antes, que o pastor disse que não podia fazer porque isso era errado, era pecado. E a pessoa parece que não aprende, parece que tapa os ouvidos, tapa os olhos. O que vale o esforço, meus irmãos? O que vale o esforço? Inclusive, vocês jovens, vocês vão passar por tudo isso que nós estamos dizendo aqui, viu? Vocês estão fora disso não. Versículo 4 vai dizer que geração vem, geração vai, mas a terra permanece para sempre. Vocês vão passar na playlist que nós passamos também. Vocês vão ver que aquele discurso que a Universidade Federal diz que você vai mudar o mundo, que você vai transformar o mundo, aquilo é discurso para que aquelas moças peguem uma camisa com a foto de Che Guevara e deixem o cabelo da axila crescer e para de tomar banho e dá um nó cego no cabelo, vira um pichain da bexiga e começa a viver uma vida, eu sou socialista, mas quer andar com um iPhone na mão. São comunistas que mais se utilizam do capitalismo, que dizem que vão revolucionar o mundo. Aí pega os rapazes que são educados dentro da igreja, que sabem que o mundo foi criado, ele não vem de uma evolução. Mas parece que quando chega dentro da Universidade Federal, a cabeça faz assim. Ou é diferente? Cuidado, jovens. Diego, que vai entrar na universidade agora. Seu pastor nunca disse que o mundo veio de uma explosão. Quer ver? Tem o que aqui nessa minha mão, meus irmãos? O que é que tem aqui? E nessa? Se eu fizer, surgiu o quê? E como é que o mundo surgiu de uma explosão? Que doidice da bexiga é essa? A pessoa tem que ter, Danilo, mais fé para acreditar numa situação dessa do que para acreditar que de fato o mundo tem um Criador, Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, do que acreditar que do nada a pessoa fala assim e surge tudo. Doidice da bexiga é essa, rapaz? Mas quando os jovens entram lá na Universidade Federal, às vezes na Universidade Estadual, porque começa a ouvir aqueles professores que têm palavras muito bonitas, com filósofos, com Marx, com Darwin, com Nietzsche, com tantos outros aí, e o pastor é retrógrado, e os pais não sabem de nada, são antiquados. Geração vem, geração vai, e a terra permanece para sempre. Não vai mudar, meus irmãos. E é uma grande inutilidade. Não faz sentido você deixar de ser crente porque entrou numa universidade pública ou privada, achando que a igreja agora é ultrapassada. E Salomão se inspira, inclusive aqui, meus irmãos, em elementos da natureza. Veja aí nos versículos 5 a 7, Salomão vai falar do sol, do vento e dos rios. O que é que acontece com o sol de manhãzinha aqui em João Pessoa, meus irmãos? E no final? Oi? E no finalzinho da tarde? Isso muda desde que o mundo é mundo, desde que Deus criou o mundo, que é desse jeito. Todos os dias, o sol se levanta, o sol se põe. O sol se levanta, o sol se põe. E hoje parece que ele estava no grau 10. Hoje está caprichado. Bom que só hoje. Os ventos
Alguém sabe de onde os ventos vêm e para onde eles vão? Vá lá para a beira da praia, lá para o calçadão, e você vai ver que horas o vento vem de trás para frente, horas o vento vem de frente para trás, horas ele vem da esquerda, horas ele vem da direita, e isso não muda. Isso não muda. Observe os rios. Aqui em João Pessoa nós temos muitos rios, e esses rios vão desaguar onde? E vocês já viram o mar transportar? Porque as águas do rio estão desembocando lá. E olha que todo dia as águas do rio estão entrando no mar. Mas não enche, meus irmãos, não transborda. Não vai mudar. Sabe por quê? Porque eles estão submetidos, eles estão debaixo da lei de Deus. Não muda. E tentar entender isso aí é uma grande canseira, meus irmãos. Ou não é isso que diz o versículo 8, Daniel, por favor? Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Aqui uma outra coisa. A metade B desse versículo. Os olhos não se cansam de ver. E os ouvidos não se cansam de quê? De ouvir. Meus irmãos, mais uma vez, vocês pais, parem de dar telefone para os seus filhos. Parece que você quer se livrar da responsabilidade de educar seus filhos e coloca um smartphone, um tablet, ou deixa os seus filhos de frente à televisão. Aquilo que nós pastores já vínhamos falando há muito tempo, agora os neurocientistas estão dizendo: olha, você colocar um telefone para o seu filho por muito tempo, isso vai estragar a educação dos seus filhos. Você adulto, você jovem e adulto, que passa horas e horas de frente a uma tela, e aí pode ser de telefone, de tablet, de computador, do que for. Os jovens agora, os adultos, estão perdendo a capacidade de concentração, meus irmãos. Escutam tantos videozinhos curtos, de no máximo 5, 7 minutos, que vocês, ou muitos de nós, estamos perdendo a capacidade de nos concentrarmos. Nós pegamos um texto para ler e temos dificuldade de lembrar aquilo que nós lemos. De interpretar, então, nem se fala. As pessoas não querem mais ler, querem ficar vendo videozinhos TikTok, Kawaii, qual é o outro? Instagram, o que mais? YouTube, o que mais? Facebook. E as pessoas estão passando horas e horas e horas de frente a essas telas. Estão perdendo, meus irmãos, a capacidade de se concentrar no texto. Na virada do ano, eu tinha uma prova, eu estou fazendo uma pós-graduação, e eu tinha uma prova para fazer no dia 30. E quando eu olhei lá, no dia 29, um dia antes, tinha 240 páginas para ler, para poder fazer a prova no outro dia. De quem está Jesus? Me sentei na frente do computador e fui ler. No meu caso, fui escutar. E eu escutei aquelas 240 páginas. E quando eu terminei, a minha cabeça estava deste tamanho. E eu ainda tinha uma prova para fazer. Aí louvado seja Deus que deu certo, eu passei na prova. Mas irmãos, eu queria que isso não fosse somente comigo. Eu queria que isso acontecesse com você. Comece a ler livros. É porque a nossa educação aqui é diferente. Mas eu queria que você desenvolvesse o hábito da leitura. Comece lendo pelo menos a sua Bíblia. Você que nunca leu a Bíblia toda na sua vida toda de crente. Comece lendo pelo menos a sua Bíblia. Para que você não fique tão influenciado pelas redes sociais. E pare de submeter seus filhos à educação da internet, de youtubers que não têm compromisso com a educação cristã. Vocês estão estragando a vida dos seus filhos, pais, seus filhos pequenos.
corte esse telefone, corte esse tablet, antes que não dê mais tempo, antes que o prejuízo seja irremediável. Amém, meus irmãos? Finalmente, Salomão vai dizer agora que essa fala dele de que grande inutilidade também foi espelhada na história. Quer ver? Versículos 9 e 10, Daniel. O que foi, tornará a ser. O que foi feito, se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo que se possa dizer? Veja, isto é novo. Não, já existiu há muito tempo, bem antes de nossa época. Alguém consegue reinventar a roda? Não, porque já foi inventada. Alguém consegue reinventar a cadeira? Também não, porque já foi inventada. Agora, meus irmãos, nós também não podemos dizer que isso tudo é bobagem, que ciência é bobagem, não. Ciência foi feita por Deus. Ciência é um instrumento de Deus para abençoar a vida dos homens. Agora, é lógico que a gente também não pode se deixar levar por tudo o que as pessoas dizem, os cientistas dizem. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui. Vocês acreditam que de fato o homem pisou na Lua? Eu acredito. A pergunta que eu faço é: o que é que foi que mudou na sua vida pelo fato de um homem ter pisado na Lua? O homem desenvolveu o submarino e ele vai rastreando ali o fundo do mar. Pergunta: você consegue ir morar no fundo do mar? Feito peixe? Sério, não. Oi? Só o Aquaman ainda é um personagem de desenho animado, de gibi. Meus irmãos, você nem consegue morar na Lua, nem consegue morar debaixo d'água. Pergunta: o que é que muda isso para a sua vida? Nada. Não muda nada. Não faz sentido. Não faz sentido. Do mesmo jeito que as pessoas também não estão reinventando coisas, as pessoas não estão criando coisas novas. Por exemplo, vocês lembram quem foi que criou a lâmpada? Thomas Edison. Thomas Edison criou a lâmpada e ele mudou o mundo. Hoje em dia a gente tem lâmpada de LED, não só incandescente. A gente tem refletores, nós temos lanternas de pilha, nós temos tantas tecnologias que são capazes de produzir a luz. Ou aquele homem, o Graham Bell, desenvolveu o telefone, aquele telefone lá, e você rodar aquele negocinho antigo que só a pílula. Hoje em dia, nós temos smartphone, que nem tecla tem mais. Agora, isso mudou, de fato, a comunicação das pessoas, definitivamente? Eu digo aos irmãos que não. Porque senão nós não teríamos dentro de uma mesma casa o pai olhando para um telefone, a mãe olhando para outro telefone e cada um de seus filhos olhando uma outra coisa, cada um no seu telefone, cada um vivendo num mundo diferente. E cadê a comunicação dentro da família? Não tem. Não tem. Sabe por quê? Porque aquilo que seria bom está se tornando uma tragédia para as famílias. Conselho que eu dou para vocês, familiares: quando vocês forem almoçar, quando vocês forem jantar juntos na mesa, deixe o telefone de lado, comece a conversar. Eu vejo tantos jovens com dificuldade de se comunicarem uns com os outros, porque não conseguem mais chegar em outra pessoa, porque tem vergonha e vivem isolados no seu mundo, junto com o seu telefone e com sua internet, e vai virando um monte de zumbis andando no meio da rua, pessoas sozinhas, isoladas no meio de uma multidão, porque isso não resolveu o problema das pessoas. E finalmente, última situação, versículo 11, Daniel, por favor. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tão pouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. Pessoas que passaram não são lembradas, e as que estão vivendo agora, nós,
também não seremos lembrados no futuro. Vou dar um exemplo. Quem sabe aqui quem foi um homem chamado Edward Smith? Alguém conhece esse homem? Já ouviu falar do nome desse homem? Edward Smith. Ninguém ouviu falar desse homem? Talvez você vai conhecê-lo pela frase que ele disse: esse barco é tão seguro que nem Deus afunda. Edward Smith era o comandante do navio Titanic, mas ninguém lembra do nome dele. Mas lembra do navio, lembra da tragédia, mas o comandante, você conhece a frase que ele disse, mas você não conhece o nome do homem, porque as pessoas que estão se passando não serão lembradas, meus irmãos. Mas talvez você diga: pastor, eu acabei lá de fora, de outro país, traga para cá. Tá bom. Quem foi Emanuel Francisco dos Santos? Brasileiro. Foi? Quem? Não, esse está com os dentes. Aquele estava com os dentes aí. Um homem extremamente conhecido, Emanuel Francisco dos Santos, popularmente conhecido por Garrincha. Aí Garrincha você já ouviu falar, né? Aqueles que passaram estão sendo esquecidos, meus irmãos. E esses que estão vivendo agora, lá na frente, lá no futuro, também não serão lembrados. E você fica correndo atrás do vento. Que grande inutilidade, diz o mestre. Se você está vivendo uma vida debaixo do sol, correndo para lá e para cá, faz sentido nenhum, meus irmãos, diz o mestre. Eu finalizo essa mensagem, meus queridos irmãos. Eu sei que talvez não fosse a mensagem que você esperasse para primeiro culto do ano, primeiro domingo do ano. Mas se prepare, porque você quer saber qual é o sentido da vida? Vem os próximos domingos e você vai conhecer, você vai saber qual é o sentido da vida. Porque pessoas que estão vivendo sem Deus estão procurando sentido para as suas vidas nas drogas, no álcool, na prostituição, na pedofilia. Aí a gente pega uns velhos, rapaz, de 55, 60 anos, casando, ou indo morar junto, de uma moça de 18, 20, 22 anos, buscando sentido para a sua vida. Isso vai dar certo? Dá não, gente. Buscar sentido para a sua vida longe de Deus não vai dar certo. Não vai dar certo. É uma grande inutilidade. É uma grande inutilidade. E a pergunta que fica nessa noite: pastor, qual é o sentido da minha vida então? Qual é o sentido que eu tenho que buscar na minha vida? Cristo Jesus. Aquele que disse: de que vale um homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Correr atrás do vento. Meus irmãos, esse mesmo Jesus também disse: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Não precisa você ficar correndo igual um louco, trabalhando igual um bicho, para juntar, para ter, para possuir, para mostrar para os outros que tem, para esbanjar, para se amostrar mesmo. E o autor aqui, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo: que grande inutilidade, faz sentido nenhum. Meus irmãos, ainda bem que tem uma luz, ainda bem que tem uma porta aberta, e o nome dessa porta é Jesus Cristo. Somente Ele pode trazer sentido para a sua vida.
Você pode viver numa casa muito humilde, vivendo bem com sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, mas se Cristo habita no seu lar, a sua vida vai ter todo sentido. Você pode até não ter o melhor carro do mundo, mas se você tem o seu carro que Deus te deu, você vai encontrar sentido nisso. Você pode até mesmo não ser a pessoa mais bem instruída do mundo, mas se o Espírito Santo está te dando sabedoria, sabe que você tem muito mais do que muitos ricos por aí afora, que estão correndo atrás do vento e não tem sentido, não tem propósito para as suas vidas. Por isso, com base nas palavras do rei Salomão, e a título de introdução, nessa noite, estamos começando o livro de Eclesiastes. Se você quer um sentido para a sua vida, arrependa-se dos seus pecados e entregue a sua vida a Jesus Cristo, porque somente Ele pode mudar a sua história, somente Ele pode transformar a sua família, somente Ele pode dar um propósito para a sua vida, somente Ele pode transformar uma vida inútil numa vida produtiva. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé. Enquanto os elementos da Santa Ceia serão passados para você que pode ceiar, para você que vai ceiar nessa noite, eu queria que você avaliasse a sua vida nesse momento.